Olá, seja bem-vindo ao Minuto Jurídico. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e todas as quartas-feiras tem acesso a vídeos com rápidas e relevantes dicas jurídicas. No encontro de hoje, iremos tratar sobre o fato da empresa poder ou não exigir que seus empregados tenham sido vacinados. A empresa pode exigir que o empregado comprove ter sido vacinado? Não há problema solicitar aos empregados que comprovem imunização mediante a apresentação do respectivo documento. Conforme guia técnico interno do Ministério Público do Trabalho sobre vacinação da Covid-19, as empresas são obrigadas a colaborar com o Plano Nacional de Vacinação. E os trabalhadores também são obrigados a colaborar com as medidas de saúde e segurança do trabalho, preconizadas pelas empresas, que devem incluir a vacinação como estratégia de enfrentamento da Covid-19 no ambiente de trabalho. Não há direito individual do trabalhador a se opor à vacinação prevista como uma das ações de controle no PCMSO na empresa. O empregado pode se recusar a apresentar tal documento? Também não nos parece razoável que o empregado se recuse a comprovar a vacinação, sendo direito da empresa em razão de seu poder de gerência. Temos a seguinte situação: o empregado que se recusa a vacinar por convicção própria e o empregado que não se vacina por recomendação médica, caso tenha alergia aos componentes da vacina, contraindicação médica e estado de gestação. No primeiro caso, a empresa poderá exigir que o retorno do empregado ao trabalho apenas ocorra quando da vacinação, em homenagem ao interesse coletivo, e se mesmo se recusar, poderá sofrer sanções disciplinares. No segundo caso, não se pode exigir a vacinação e se recomenda a continuidade do trabalho remoto. No caso do empregado vacinado, o mesmo, se não houver recomendação médica, não pode se negar ao retorno ao trabalho presencial, suscetível de sanções disciplinares. Saliento que a norma técnica do Ministério Público do Trabalho recomenda que antes da aplicação de sanção disciplinar, é necessário que se sensibilize o empregado quanto à importância da vacinação. Em caso de recusa na apresentação da empresa, pode essa empresa vetar o acesso ao local de trabalho para proteger a saúde dos demais? O Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a compulsoriedade da vacinação. No entanto, firmou a convicção de que a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, podendo ser implementada por meio de fixação de medidas indiretas, como a restrição ao exercício de atividades ou a frequência de determinados lugares, o que pode ser adotado tanto pela União como pelos estados, municípios e Distrito Federal nos limites de sua competência. Embora o STF faça referência a estes entes públicos, certo é que os mesmos podem obrigar o particular ou permitir que o particular também possa restringir o acesso dos não vacinados ao local de trabalho. Ainda, em caso de não apresentação, a empresa pode demitir o empregado por justa causa? Diante de uma pandemia, como a do Covid-19, a vacinação individual é pressuposto para a imunização coletiva e controle da pandemia. Nesse contexto, se houver recusa injustificada do empregado à vacinação, pode-se caracterizar ato faltoso nos termos da legislação. Todavia, a empresa não deve utilizar de imediato a pena máxima ou qualquer outra penalidade, sem antes informar ao trabalhador sobre os benefícios da vacinação e a sua importância coletiva, além de propiciar-lhe atendimento médico com esclarecimentos sobre a eficácia e segurança do imunizante.
Assim, só e somente só, após o empregado ser concretizado, poderá ser punido, observando-se a hierarquia das sanções, advertência, suspensão e demissão por justa causa. Por fim, existe alguma possibilidade desta solicitação levantar suspeita de discriminação? É claro que não ofende a dignidade humana, mas concretiza dois de seus componentes, o direito à saúde e à vida. O estabelecimento de uma medida coletiva que visa a proteção de um grupo contra o SARS-CoV-2, ou, pelo menos, o desenvolvimento de formas mais graves da Covid-19. O interesse individual ou desinteresse não pode se sobrepor ao interesse coletivo. Portanto, pode sim as empresas exigirem que o empregado apresente comprovação de vacinação. Esta é a nossa dica de hoje. Até o próximo Minuto Jurídico.